Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Maurício, me lembro que lá no primeiro programa você fez um comentário referente à sua fé, né? Em ser cristão. Eu pessoalmente já participei de várias palestras, né? Cresci muito, né? Através do conhecimento a qual Deus tem lhe dado. E gostaria que neste momento você compartilhasse um pouquinho conosco como tem sido, né, ser essa luz, né, diante dessa situação que o mundo, né, tem nos colocado, nos apresentado, e que você possa estar trazendo aí uma palavra de esperança, né, de ânimo a todos que estão acompanhando, a todos que estão assistindo o programa. Se você não acompanhou os programas anteriores, a qual o Maurício esteve aqui conosco, né? Assista, está lá no YouTube, compartilhe, você vai aprender muito, muito mesmo, tem sido de grande valia, né, o Maurício estar aqui conosco. Então gostaria que você compartilhasse um pouquinho, né, sobre a sua fé, Maurício, a todos nós que estamos aqui no programa. Legal, Luciano. Olha só, eu sempre fui muito curioso, Luciano, de todas as coisas, né? Eu fui criado dentro de um lar cristão, dentro de um lar estruturado. Meu pai, um trabalhador assíduo. A minha mãe, uma dona de casa exemplar, mãe de 6 filhos. Nós nunca passamos fome na vida, nunca passamos necessidade. A gente passou vontade muitas vezes, porque imagina, às vezes eu até brinco com a minha esposa assim, a gente vai no mercado e eu compro salgadinho, né? Salgadinho, esses de pacotinho. Ela diz assim, tu vai levar de novo? Eu disse, vou, André, porque eu tenho vontade de comer. Não que não tivesse na casa dos pais, mas era fracionado, né? Era 6 filhos, mais o pai e a mãe, não tinha como manter. Mas eles sempre nos deram tudo que a gente precisou, tudo. Nunca ouvi ninguém cobrar uma conta do meu pai, da minha mãe. Nunca vi a gente chegar na escola e não poder entrar. Meu pai tinha cotas de clube, onde a gente frequentava sempre com as mensalidades pagas. Então isso sempre foi um orgulho para nós, tanto do pai quanto da minha mãe, que provavelmente esteja nos assistindo agora, né? Só que dentro deste lar cristão, nós aprendemos uma religião tradicional e desde então eu sempre fui apaixonado por isso. Eu lembro que toda primeira sexta-feira do mês eu ia porque havia uma bênção especial. Todo dia 8 de cada mês eu ia porque havia uma bênção especial. Todos os domingos, já na minha adolescência, eu ia com o meu pai e minha mãe até a igreja porque eu gostava daquilo. Eu tinha muitos hábitos de tudo isso e eu sempre quis conhecer muito desse meio cristão. Mas dentro dessa religião tradicional, a gente tinha algumas limitações, onde a gente não podia, ou se acreditava então, que não podia se aumentar daquilo. E uma das coisas era a leitura da Bíblia Sagrada. E aquilo me deixava assim, por que não? Né? Por que não pode? Eu lembro que no quarto dos meus pais tinha o cofre e uma cômoda do lado, então tinha um suporte para a Bíblia e ficava em cima do cofre. E eu lembro que eu sentava entre o cofre e a cômoda com aquela Bíblia gigante, assim, grandona, né? Aquelas edições grandes. Eu sentava com ela no colo para ler, para que ninguém visse, porque não era proibido, mas não era permitido. Né? Não dava, na época não podia se ler a Bíblia, se tinha muita crendices em volta, né? Que ficava louco, que ficava paranoico, essa história toda, né? Então eu gostava de tudo isso que eu fazia. Eu gostava, eu tinha o hábito, eu fazia propósitos de oração ou de reza, como a gente entendia na época, né? E nunca foi por imposição de ninguém, era por gosto próprio. Até o dia que eu fui convidado
várias vezes, né, por um empresário a ir numa reunião de empresários, onde falariam de assuntos voltados a empresários que pudessem potencializar o crescimento, né? E eu fui. Primeira vez convidou, segunda, terceira, quarta, quinta. Convidou, né? E um dia, por vergonha, eu acabei indo na reunião. Eu lembro que quando eu cheguei nessa reunião, a pessoa que estava ali era um dentista e ele abriu a Bíblia. E aquilo me encantou. Quando ele fez aquilo, eu disse... E ele leu, Luciano, alguma coisa naquele livro, que eu não lembro o que foi, e ele fez um comentário a respeito daquela leitura. Eu me apaixonei por aquilo, Luciano. Eu disse, como é que esse cara... Eu conheço ele não é nem padre, nem pastor, nem nada. Ele é um dentista. Como é que ele conhece do jeito que ele conhece? Eu quero conhecer do jeito que esse cara conhece. E daquele dia em diante eu me dediquei a conhecer a palavra como aquele dentista mostrou que conhecia naquela noite. Só que isso acabou trazendo alguns inconvenientes para dentro de casa, né? Porque como nós éramos religiosos tradicionais, acabou tendo alguns atritos com pai, com mãe, porque não podia, porque não era certo, porque ia escandalizar, ia ser chato, ia ser tudo superado, graças a Deus. Hoje meu pai é falecido já há 20 anos, mas houve entendimento dele nessa parte também. A minha mãe hoje, super companheira, né? Onde a gente vai, ela tem nos acompanhado, né? Tem nos motivado muitas vezes a estar cada vez mais envolvido, né? E com isso, a gente levou também para o meio profissional. As pessoas começaram a identificar pela fidelidade do trabalho, né? Pelo zelo do trabalho, pela dedicação ao trabalho, mas também pelo nosso conhecimento da palavra de Deus. Porque a gente começou, Luciano, com isso, a entender muito mais o que é o certo e o que é o errado. Não que a gente não soubesse antes, mas muitas vezes a gente sabia e não tinha temor às consequências, não só de homens, mas também de Deus. E com isso a gente acabou levando para o meio profissional esse temor da palavra e agregou muito no nosso trabalho. Hoje eu tenho muitos clientes, eu te diria assim que, quem sabe 70%, 80% não cristão, que sabem da minha história, me respeitam, ouvem muitas vezes meu programa quando eu faço no rádio, comentam, me mandam mensagens, olha, te ouvi no rádio, fiquei tão orgulhoso de saber que trabalho contigo, sabe? Então são coisas assim que te deixam feliz, entende? Isso a gente percebeu no nosso meio profissional, porque em todas as áreas a gente tem muita dificuldade, né? E a gente acabou percebendo isso também, e não estou isso falando por outros colegas, né? Mas que é um meio onde muitas vezes a gente precisa ter assim um pouco de jogo de cintura para resolver algumas coisas. E a gente adotou por padrão de procurar nunca mentir a respeito do que está se fazendo. A gente tem uma demanda de trabalho muito grande, às vezes a gente não consegue atender tudo que a gente tem, graças a Deus por isso, mas de certa forma a gente fica constrangido porque a pessoa liga, olha, conseguiu fazer para mim? Que nem até agora essa semana um cliente disse, preciso daquele documento. Eu disse, desculpa, mas eu não consegui fazer ainda. Me dá um tempo até semana que vem para fazer? Tá bom, tudo bem. Entende? Mas a gente não mente, não cria assim, não deu isso, não deu aquilo tá... Não tá dando, eu não tô conseguindo. Ou tá com um problema de fato, o problema é aquele ou é aquele outro. E Deus tem abençoado o nosso trabalho com isso. As pessoas têm sido compreensivas, têm nos compreendido e têm investido, têm acreditado naquilo que a gente tem levado. E eu agradeço muito a Deus por isso, né? Porque Deus nos levou a conhecer, inclusive nessa parte das finanças que eu falei antes, até pela dor da dívida, conhecer o meio pelo qual pode se sair dela. E não experimentar só para si, levar para outros também. Poder compartilhar numa entrevista como essa de hoje, com tantos ouvintes, creio que nós vamos bater recorde de audiência, né?
de pessoas que vão mudar de vida, que estão dispostas a mudar como eu tive, como eu experimentei. Então a minha experiência com a palavra no meio cristão tem me levado a experimentar todos os dias coisas novas e coisas diferentes. A maior mudança, Luciano, que Deus fez na minha vida, eu tinha dificuldade para falar. Eu tinha dificuldade até para apresentar trabalhos na escola entre colegas que às vezes tínhamos estudado o ano todo junto. E quando eu comecei a participar dessa associação e de ver essas pessoas falando e falando com propriedade a respeito daquilo, eu comecei a pedir isso para Deus. Muitas vezes eu falava isso nas reuniões onde a gente passava, né? E a nossa filhinha, quando era menor, ela dizia: pai, eu não acredito que você tinha vergonha de falar, né? Que você era tímido para falar. Eu dizia: ai, minha filha, pode acreditar, eu tinha essa dificuldade, foi algo que Deus mudou na minha vida, né? Às vezes a gente tem que controlar porque acaba excedendo o tempo, passando de limites aí. Mas foi uma coisa que Deus mudou e eu louvo a Deus por isso, né? Deus me deu oportunidade de falar já em vários lugares a respeito da minha vida e da minha experiência cristã. Outro dia eu estive falando num evento no Rio de Janeiro para mais de 3.000 pessoas. Num auditório assim, que você olha, você dizer só por Deus para mim estar num lugar como este, né? Então, Deus tem levado aqueles que se dispõem a ir. E isso não aconteceu só comigo. Porque quando eu cheguei nessa reunião, a pessoa dizia assim: ah, minha vida era assim e passou a ser assim. Ah, é? Aí vem o outro e diz: olha, minha vida era assim e passou a ser assim. A minha vida era assim e passou a ser assim. E eu disse: é isso que eu quero para minha vida. Eu não estou reclamando da vida que eu tinha, mas eu quero uma melhor daqui para frente. Quem sabe você que está nos ouvindo, nos assistindo essa noite, Deus também quer te levar para uma vida melhor. Mas você tem que se dedicar. Você tem que buscar, você tem que entregar o seu coração. Lembro que na segunda, terceira reunião que eu fui, havia um oficial da Brigada Militar, um grande amigo, hoje ele é falecido, faleceu tragicamente num acidente. E ele disse que havia uma forma de nós não sermos mais criatura e passarmos a ser filhos de Deus, com uma oração simples feita de coração. E ele disse: se alguém quer repetir, faz comigo. Ele fez aquela oração tão simples. E quando eu saí daquela reunião, Luciano, na época era nas quartas-feiras à noite, quando eu saí da quarta-feira para ir para casa, eu não notei nada de diferente na minha vida. Nada. Não mudou a forma de falar, não mudou a forma de conversar, de dormir, não mudou nada. Mas ali foi o início de toda essa mudança drástica que Deus fez na minha vida com o passar do tempo. Porque a gente imagina assim que a mudança de Deus é um start, né? Ah, agora deixou de ser alguém que não presta e passou a ser alguém super importante. Não, não é isso. Deus vai moldando, Deus vai lapidando, Deus vai tirando as sujeiras, vai tirando as coisas ruins, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Quando você vê, você é completamente diferente. E não foi num dia, 5 dias, uma semana. Foi num curso de uma vida. A gente está mudando até hoje. Até hoje Deus nos mostra as coisas erradas e nos dá a oportunidade de sermos diferentes. E a gente tem abraçado isso e aceitado essa correção de Deus. Esse ensino de Deus, essa exortação que Deus nos dá dia a dia. Esses são os reflexos que Deus vai colocando no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. E eu não me constranjo em falar nos lugares aonde eu vou. Agora, quarta-feira, eu tive numa reunião de uma associação de aviação, que eu faço parte aqui de Getúlio, e aí, conversando entre pessoas, e eles estavam jantando, né? E aí o cara, na conversa, disse assim: ah, mas o Maurício é evangélico. Não tinha percebido, cara, não. Então não são mais coisas que constrangem, entende? Porque uma vez a gente era meio rotulado, assim, dessas coisas, né? Eu já não peguei muito essa geração, mas eu ouvi muito falar. Hoje a gente tem essa liberdade de ser, de viver, de estar no meio evangélico
não ser constrangido e não constranger ninguém. A gente convive todos bem e todos se dão bem e todos congregam, né? Num conhecimento, numa fé, mas sem agressividade. Isso é uma grande evolução que a gente percebeu nesse meio evangélico aí. É isso aí, Luciano. Excelente, Maurício. Então, neste momento, aproveitando, né, que estamos aí nos aproximando ao final do nosso programa, nessa terça-feira, fica o convite para você que não assistiu, né, os anteriores, entre lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, fica ligado, esteja assistindo, né, um conteúdo muito bacana, muito legal, falamos de assuntos muito importantes, você pode estar lá acompanhando e estar divulgando. Maurício, Deus seja louvado pela tua vida, sou grato a Deus, né, pela amizade que Deus tem colocado, né, sobre nós, e um fato que me marcou, não lembro de ter conversado contigo sobre isso, mas fui até teu escritório e você, sem saber de nada do que estava acontecendo, na nossa conversa lá, né, amigável, né, me lembro, né, que naquele momento eu também estava passando por um momento, né, difícil, e você, sem saber de nada, disse: Luciano, olha, é importante que você só não deixe descer para o teu coração, né? Não sabia de nada do que estava acontecendo, eu lá cheio de problema, e chega o Maurício e diz: ó, Luciano, só não deixa descer no teu coração, ouve aqui, filtra, não deixa descer para o coração. E aquilo trouxe paz para minha vida, né? Assim como sempre quando nos encontramos a este momento de paz, como você colocou lá no nosso primeiro programa, né? Então, que esta paz que há aqui neste estúdio possa ser gerada aí na tua casa, no teu local de trabalho, na tua empresa, na tua vida conjugal, com os teus filhos, com a tua família, que haja esta paz, né? E através de tudo que o Maurício falou, né, nessas terças-feiras que se passaram, eu quero convidar você, Maurício, neste momento, para você estar fazendo uma oração, né? Através da vida daqueles que nos ouvem nesta noite, que você possa aí estar abençoando, como tem sido um momento de bênção, né, este programa, que possamos levar esta bênção até esses lares, até essas vidas nesta noite. Amém. Vamos orar, sim. Quero que você feche os seus olhos aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Se for possível, feche os seus olhos. Pense em Deus. Pense em tudo que nós compartilhamos esta noite, essa terça-feira, preparada pelo Senhor para mim e para você. Eu aprendi muito com o que Deus falou conosco essa noite. E vamos agradecer, Paizinho, nesse momento de encerramento essa entrevista que tivemos. Na condição, Pai, de servo do Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe com conhecimento e graça. Que o Senhor possa abrir a nossa mente com tudo aquilo que ouvimos durante esses minutos que passamos junto, durante essas terças-feiras que compartilhamos a respeito de experiências nas finanças pessoais, e que o Senhor derrame deste bálsamo de bênção sobre a vida dessas pessoas que nos assistem nesse instante. Quem sabe você não pôde participar dos outros programas, das outras entrevistas, mas Deus vai te dar sabedoria para que quando você voltar e assisti-las, você tenha entendimento do que Deus preparou para este momento. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas. Elas são especiais, Pai. Elas são pessoas escolhidas pelo Senhor para ouvir essa entrevista e mudar de vida. Quem sabe pessoas que choraram muito, sofreram muito, tiveram muita dificuldade, mas estão entrando em outro nível hoje. Estão entrando num nível de conhecimento sobrenatural. E o Senhor vai enchê-las de bênção, de prosperidade. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, pelo privilégio de estar com o Luciano, com pessoas tão queridas que o Senhor nos aproximou, para que levássemos um pouco do nosso conhecimento até as pessoas que precisam, como alguém fez comigo no passado. Me encheu de conhecimento com algo que eles sabiam. Nesta noite eu quero transmitir
a cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo e que elas sejam cheias de tudo aquilo que elas estão buscando na presença do Senhor. Que nós possamos, Pai, continuar a nossa vida agarrados no Senhor, contando com que o Senhor coloque sobre cada um de nós a sua força, a sua garra, que nós possamos vencer, que nós possamos ser honrados, Pai, que nós não sejamos mais humilhados pelos problemas que passamos, mas que sejamos honrados pela determinação de vencer e vencer sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Obrigado, Luciano, pelo carinho. Obrigado você que nos assistiu durante essas terças-feiras aí, que foram transmitidos todos esses programas. Se você não pôde ver todos, volta lá. Procure, compartilhe o link se você gostou. Está autorizado a compartilhar com quem você quiser. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de todas essas pessoas que você ama. Em nome de Jesus. Maurício, uma vez mais, te agradecemos. Leva o nosso abraço à sua família, à sua esposa, né? Que Deus continue honrando a vida de vocês, aonde passar, né? Que seja essa luz, né? Que tem brilhado, né? Que tem abençoado a tantos. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito, né? Pela tua pessoa, pela tua vida e pela amizade que Deus tem concedido a nós e que esperamos e temos certeza que a gente levou um pouquinho de terra aí, né? Nessa sementinha plantada ao decorrer dessas terças-feiras do programa Fica Ligado. Fica também o nosso carinho, agradecimento especial ao Jonas, ao Gisma, né, que são os diretores, né, desse projeto. Estamos debaixo da bênção do nosso pastor Domingos, pastor Isilda. Então que Deus abençoe vocês aonde estiverem também da mesma forma. E nós, né, só temos a agradecer, né, cada comentário, cada curtida aí que você compartilhou nessa terça-feira, né, fica o nosso abraço a todos vocês, né, a todos, a nossa gratidão. Permaneça conosco, né, nas demais terças-feiras, sempre com uma conversa, um bate-papo, né, um conteúdo bacana e legal para chegar até a sua casa e agregar para você, para sua família e para os seus filhos. Então, nessa terça-feira, meus amigos, seria isso. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família e abençoando toda a tua empresa e os teus negócios. Um forte abraço e até a próxima terça-feira no nosso programa Fica Ligado às 20 horas.